Israel novamente se encontrava diante de um inimigo poderoso. Os filisteus haviam se organizado para a guerra e avançado contra o exército de Saul. De um lado, Israel acampado, armado e apreensivo. Do outro, um povo experiente em batalhas, confiante em sua força e em seus guerreiros. Entre os dois exércitos, um vale separava mais do que territórios. Separava fé e medo. Todos os dias, por 40 dias, um homem descia do acampamento filisteu. Seu nome era Golias, de Gate. Ele era enorme, imponente, coberto por uma armadura pesada e carregando armas que pareciam impossíveis de serem levantadas por um homem comum. Sua presença intimidava. Sua voz ecoava como um trovão quando desafiava Israel. Golias zombava do povo de Deus. Ele insultava o exército, desprezava Saul e afrontava o nome do Senhor. Desafiava que enviassem um homem para lutar contra ele, prometendo que o resultado daquela luta decidiria o destino da guerra. Mas ninguém se movia. Soldados experientes tremiam. O rei, escolhido para liderar, permanecia paralisado pelo medo. Foi nesse cenário que Davi apareceu. Davi não era soldado, era apenas um jovem pastor, enviado por seu pai para levar comida aos irmãos que estavam no campo de batalha. Ele não vestia armadura, não carregava espada e não tinha experiência militar, mas trazia algo que ninguém ali parecia ter: confiança absoluta em Deus. Ao ouvir as palavras de Golias, Davi se indignou, não com o tamanho do gigante, mas com a afronta contra o Senhor. Para ele, não fazia sentido que alguém desafiasse o Deus vivo e permanecesse impune. Enquanto os outros viam um gigante impossível de ser vencido, Davi via um homem que ousava se levantar contra Deus. Perguntou por que ninguém reagia. Perguntou quem era aquele filisteu para desafiar os exércitos do Senhor. Suas palavras soaram estranhas aos ouvidos dos soldados, e até seus próprios irmãos tentaram desanimá-lo, acusando-o de orgulho e irresponsabilidade. Mas Davi não recuou. Ele foi até Saul. Diante do rei, Davi declarou que enfrentaria Golias. Saul olhou para ele com incredulidade. Via apenas um jovem inexperiente diante de um guerreiro desde a juventude. Ainda assim, Davi testemunhou sua fé. Contou como Deus o havia livrado do leão e do urso, enquanto cuidava das ovelhas. O mesmo Deus, disse ele, o livraria daquele filisteu. Saul permitiu. Tentou vestir Davi com sua armadura, mas ela era pesada demais. Davi não estava acostumado àquilo. Ele retirou tudo e escolheu ir do jeito que sabia lutar. Pegou apenas seu cajado, sua funda e 5 pedras lisas do ribeiro. Nada parecia suficiente aos olhos humanos. Quando Davi entrou no vale, Golias o viu e riu. Desprezou-o por sua juventude e aparência. Amaldiçoou-o por seus deuses e prometeu dar seu corpo às aves e aos animais. Mas Davi não respondeu com medo. Respondeu com fé. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, declarou. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi afirmou que aquela batalha não era dele, mas do Senhor. Que Deus entregaria Golias em suas mãos para que todos soubessem que há Deus em Israel. Não era arrogância, era convicção baseada em quem Deus era. Davi correu em direção ao gigante. Colocou uma pedra na funda, girou com precisão e lançou. A pedra atingiu Golias na testa. O gigante caiu com o rosto em terra. Em um instante, o que parecia invencível estava derrotado. Davi correu, tomou a espada do próprio Golias e confirmou a vitória. O vale se encheu de espanto. Os filisteus fugiram. Israel avançou. A vitória improvável se tornou realidade. Um jovem pastor derrotou um guerreiro lendário, não por força ou técnica, mas por fé e obediência. A história de Davi e Golias atravessou gerações porque revela uma verdade eterna. Deus não vê como o homem vê. Ele não escolhe pela aparência. Ele não depende de armas. Enquanto muitos veem gigantes, Deus vê oportunidades para manifestar sua glória. Enquanto o medo paralisa, a fé avança. E quando alguém confia plenamente no Senhor, até o impossível se curva. Davi não venceu porque era forte. Venceu porque confiou. E Israel aprendeu que a verdadeira vitória não pertence ao mais alto, ao mais armado ou ao mais experiente, mas àquele que decide enfrentar o medo confiando no Deus vivo.